será abençoada nesta noite em nome de Jesus. Vamos ficar mais uma vez em pé, irmãos. Nós vamos ler Neemias em reverência à palavra do Senhor. Nós usamos a versão revista e atualizada. Nos diz assim: tendo eu ouvido estas palavras. Vamos começar no 1, Eric, fazendo um favor. Neemias 1:1. Isto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, do mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, em 2021 eu terminei escrevendo um livro que estava parado, e é esse livro bonito aqui, né? Que a Denise diz que, a GR diz que é a Denise que está na capa, né? É autoridade para restaurar princípios bíblicos que mudarão sua vida para sempre. E esses dias eu estava orando e pedindo direção do Espírito Santo. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. E o Espírito Santo falou: vai lá no teu livro. Consulta o teu livro lá, você escreveu, serve para você também. E eu fui então consultar os princípios que contém aqui neste livro e buscar a resposta que eu estava dando para Abraão, uma terra que manava leite e mel. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, daí veio José. O povo ficou 430 anos escravizado no Egito. Deus levantou Moisés, Moisés tirou o povo, atravessou o Mar Vermelho, chegou de fronte lá da terra prometida, mas de 12 espias, 10 duvidaram, e o Senhor fez com que eles andassem 40 anos no deserto, até que um por um dos que saíram do Egito morressem. Apenas 2 ficaram, Josué e Calebe. E Josué foi o escolhido por Deus para entrar na terra prometida, entrou, conquistou a terra, que está em conflito lá hoje, né? A terra de Jerusalém. E então Deus havia prometido: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem as minhas instruções, ninguém poderá resistir vocês, vocês serão indestrutíveis, ninguém poderá tocar em vocês, ninguém poderá tocar na família, nas finanças, ninguém poderá tocar na terra, vocês serão os meus protegidos. Mas o povo, sabe como é que é, né? O povo desobedeceu. E de repente Deus mandou uma nação do norte que viesse e levasse o povo cativo, escravo. E aqui chega essa história. Então um pouco está na Babilônia cativo e um pouco ficou em Jerusalém. Porque qual era o conceito de conquistar uma terra? Não era simplesmente conquistar, era bagunçar a terra. Então o que eles faziam? Os reis entravam, como o rei que conquistou, da Babilônia conquistou Jerusalém, ele pega o povo de Jerusalém, leva para a Babilônia, pega um povo da Babilônia, leva para lá, daí mistura deuses, mistura religião, mistura cultura, mistura o povo, acaba com tudo, né? Vira aquela miscelânea. Então este era o modus operandi dos reis, dos conquistadores na época. E agora, Neemias, ele está trabalhando como copeiro do rei. Naquela época o rei tinha muito medo, como hoje em dia, né? As grandes autoridades vivem cercadas de seguranças. E o rei tinha medo de ser envenenado pela comida, pela bebida, então existiu o copeiro. O que era o copeiro? Por um lado era muito bom, por outro lado era muito perigoso, né? O copeiro, o que ele fazia? Trazia-se as melhores comidas para o rei comer e colocava na presença do rei, e o copeiro tinha que ir experimentando. O rei falava assim: eu vou comer aquele franguinho assado ali, experimenta lá para ver se não vai cair morto aí, né? Depois eu como. Eu quero tomar aquele vinho, então toma um gole do vinho, para se você não morrer eu tomo, né? Por um lado era arriscado, poderia a qualquer momento morrer, mas por outro lado ele tinha uma vida dentro do palácio, rodeado de riqueza, rodeado de muitos benefícios, a vida dele aparentemente estava bem tranquila.
Mas como nós lemos aqui, de repente chegou um dos seus irmãos, alguém que veio, alguns que vieram de Jerusalém e de Judá, vieram para a terra de Suzã. Ele perguntou: como é que o povo está lá? Olha, o povo está em grande aflição, em grande desprezo, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está desprezado. Mais para frente o texto vai dizer que o povo que passa diante de Jerusalém meneia a cabeça dizendo: cadê a nação que era... Eu me lembrei e falei: vai passar a pandemia, tem muita gente que vai perder muita coisa e vai precisar de restauração. Então eu terminei a toque de caixa esse livro, mandei para a editora, imprimimos, e muitas pessoas têm sido edificadas por este material, que justamente é isso, trabalhando nas áreas em que nós estamos precisando de restauração. E todos nós, como o presbítero Wagner já falou, nós somos abençoados por Deus, mas nós estamos sujeitos a passar por momentos de dificuldades. Nós passamos por problemas. Nós passamos por problemas financeiros, podemos passar por problemas financeiros, podemos passar por problemas de saúde, seja saúde mental, saúde psíquica ou saúde física, podemos passar por problemas sentimentais, podemos passar por problemas no casamento, na família, problemas profissionais, até mesmo crise existencial, podemos passar por uma crise espiritual. Então esse livro ele contém princípios que trabalham na restauração que nós precisamos na nossa vida. Se nós estamos passando em alguma crise, ou se algo foi removido, se algo foi roubado da nossa vida, seja alegria, seja paz, seja esperança, seja algo que o inimigo, porque nós sabemos que o próprio Jesus disse que o inimigo das nossas almas veio para roubar, para matar e para destruir. Então, se algo foi roubado, nós podemos conquistar a autoridade para restaurar. Porque aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Pode roubar temporariamente. O caso de Jó. Jó tinha 10 filhos, tinha muita riqueza, muito ouro, muitas plantações, muitos animais. De repente, o diabo veio e roubou tudo, roubou até a sua saúde. A única coisa que o diabo não pôde tocar foi na vida de Jó. Mas lembre-se que não foi Deus quem tirou a riqueza de Jó, não foi Deus quem tirou os filhos de Jó, não foi Deus que mandou o fogo para consumir a sua plantação, não foi Deus que mandou os ladrões para roubar os seus rebanhos. O diabo fez tudo isso, mas Deus restaurou tudo em dobro. Então o nosso Deus é o Deus da restauração. Não importa o que a gente tenha perdido, não importa quanto tempo tenhamos perdido, se nós nos apegarmos a Deus, Ele é poderoso para restaurar na nossa vida. Mas para que aconteça uma restauração, nós precisamos ativar na nossa vida o primeiro princípio, que é o princípio do reconhecimento. Irmãos, tem muita gente aí que vive como super-homem, como Mulher Maravilha, né? Eu aguento, pode mandar a luta que for, eu aguento, pois eu sou forte, eu sou guerreiro, eu sou lutador. Irmãos, nós não temos condição de vencer as nossas batalhas por nós mesmos. Chega na igreja: irmão, como é que está? Está tudo bem, a vida está caindo aos pedaços, né? Está todo arrebentado. Não, está tudo certinho, não tem nada. Não, nós temos que reconhecer que somos suscetíveis. A primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer que a terra natal, que a terra dele, que a nação dele, que o lugar onde ele havia nascido estava numa crise severa. Ele acreditou nas palavras que disseram: olha, o povo está em desprezo, o povo está em miséria, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Irmãos, nunca haverá restauração na nossa vida se nós não reconhecemos que precisamos de restauração. Sabe, irmãos, tem gente que está indo rio abaixo, que está indo de mal a pior, mas está com o nariz empinado, dizendo: não. Eu conheci, o pastor Rubinho também conheceu, um grande empresário no estado de São Paulo. A empresa estava indo bem, de repente a empresa começou a ir mal, mas ele estava com o nariz empinado. É andando de carro importado, é chácara para cá, chácara para lá, né? É viagem internacional.
viagem para a Europa, e a gente sabia que o negócio estava indo de mal a pior, e ele não reconheceu que a situação financeira dele não estava bem, porque se ele tivesse reconhecido e parado e dito, opa, a coisa não vai bem, ele teria equilibrado as finanças, teria salvo a sua empresa. E ele foi perdendo tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu o patrimônio da empresa, e teve que recomeçar do zero. Irmãos, quanto mais tempo nós demorarmos para reconhecer que precisamos de restauração, que precisamos de ajuda, que precisamos de auxílio, mais difícil será a reconstrução. Eu sempre falo aqui, irmãos, tinha um corinho muito bonito que nós precisamos adaptar a letra, porque ele é muito bonito e muito profundo. Mas eu não gosto de uma palavrinha. Aquele corinho que diz assim, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim. Quando alguém vai cantar isso aí, eu falo assim, molda e transforma. Porque, irmãos, não é nada bom. Eu sei o que é ser quebrado literalmente por Deus. Eu sei o que é ser teimoso, recalcitrar contra a vontade de Deus, lutar contra a vontade de Deus e ser quebrado literalmente. Isso significa que nós não estamos reconhecendo que precisamos de ajuda, de auxílio e precisamos de restauração. O que o princípio do reconhecimento faz na nossa vida? Faz mudar a nossa vida rapidamente. Enquanto você e mais uma pessoa estão passando por problemas, o outro demora para reconhecer e você reconhece logo que precisa de uma restauração, a sua vida vai mudar muito mais rapidamente do que a vida do outro. Então, o princípio do reconhecimento faz com que a nossa vida mude rapidamente. O princípio do reconhecimento, o que é o princípio do reconhecimento? Reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos fracos, reconhecer que precisamos de ajuda. Então, o princípio do reconhecimento nos traz força. Veja o caso de Anani, nós vimos ali no versículo 4 que diz assim, e ao ouvir estas palavras, chorei, me lancei no chão, me prostrei diante de Deus e orei e chorei por vários dias. Mas aquele choro de Neemias não foi o choro da derrota, dizendo, oh, agora é meu fim, agora é o fim de Israel, agora é o fim de Jerusalém, agora é o fim do meu povo. Não, era um choro que estava fortalecendo. Então, irmãos, o crente pode passar por lutas, pode chorar, pode sofrer, mas tem que ser para gerar força e não para gerar sentimento de derrota. Então, quando nós reconhecemos, usamos o princípio do reconhecimento na nossa vida, este princípio traz mudanças rápidas, traz força, traz sabedoria. Veja que Neemias, ele chorou, orou, e o que Deus deu para ele? Sabedoria. Sabedoria para ele chegar diante do rei. Não era só chegar diante do rei. Como chegar diante do rei? Como falar com o rei, porque não podia se falar com o rei de qualquer maneira. E outra coisa, e quando falar com o rei, porque não seria qualquer momento que ele poderia falar com o rei. Quando nós reconhecemos que precisamos de auxílio, o que Neemias estava chorando, aqueles dias que ele ficou chorando e jejuando ao Deus do céu, ele estava dizendo, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa por Jerusalém. Alguém precisa reconstruir aqueles muros. Alguém precisa colocar portas novas naqueles muros. Alguém precisa tirar o meu povo da miséria. Alguém precisa tirar o meu povo do desprezo. E o que aconteceu? Deus deu sabedoria para ele. Para ele chegar diante do rei, para ele pedir cartas de autorização, para ele ir a Jerusalém e fazer uma grande obra. O pastor Rubinho que pregou esse dia sobre Neemias, né? Que Neemias pegou um pouquinho para frente, né? Quando tentaram desestimular Neemias, né? Ele falou, não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Então, quando você reconhece, você muda a sua vida rapidamente, você traz força para a sua vida, você atrai sabedoria para a sua vida, você permite grandes realizações. Deixa eu te contar uma coisa.
Se tem um povo que sabe reconhecer rapidamente que precisa de ajuda, é o crente. O crente começa a passar por luta, ele já corre aos pés do Deus Todo-Poderoso e diz: Senhor, a luta é essa, o problema é difícil, a situação é complexa, mas eu estou diante de Ti porque eu preciso resolver este problema, eu preciso vencer este problema. Sabe que aos olhos do mundo, das pessoas que não frequentam uma igreja como a nossa, nós somos um bando de tapado, não um povo que vai para a igreja, um povo que de vez em curtir numa quinta-feira, como o presbítero Wagner falou, o presbítero Wagner passou o dia inteiro soldando, subindo no barracão, colocando telha, né? Mas olha que povo, né? De vez em descansar, vai para a igreja, né? O Guido passou lá no computador, né? Derretendo os neurônios, né? E vendo aqui, vai para cá como é que é o nome? Meu Deus do céu. IPTU que vem agora, não, mas é imposto de renda, né? Esse povo de vez, ao invés de ficar em casa descansando, vai para a igreja. Sabe por quê? Porque o cristão, ele está sempre disposto a pedir auxílio do Senhor. A gente não perde tempo não, a gente começa a ver, por isso que a gente passa por lutas, passa sorrindo, passa vitorioso, sabendo que a luta é apenas uma sessão na nossa vida, uma estação da nossa vida, uma temporada, porque logo ali vai estar a vitória. Então veja bem, este princípio do reconhecimento nos permite fazer grandes realizações. Nós realizamos grandes coisas, irmãos. Grandes coisas, com pouco. Veja bem, você pega um cristão que ganha um salário mínimo. Hoje um salário mínimo, Jesus querido, né? Hoje eu fui ao mercado. Jesus. Mas você pega um cristão que ganha um salário mínimo. Ele ora sobre aquele dinheiro. Ele vai no mercado, ele faz compra. Ele sobra um pouquinho para ele fazer um lanche. Ele dizima na igreja, ele oferta na igreja, ele arruma a casa, tem até carro, e gasolina para andar no carro. E as pessoas ficam, o que é isso? Como é que acontece? Porque nós estamos sempre na presença de Deus, e na presença de Deus nós realizamos grandes coisas. A gente pode passar por lutas, olha, o mundo foi duramente afetado pela pandemia, por praticamente 2 anos que teve esse fecha, abre, vai e volta. Mas o cristão, como diz o salmista, eu nunca vi um cristão passar necessidade. Porque ele vê que a coisa vai apertar, ele corre aos pés do Senhor, aleluia, reconhece Deus, o dinheiro não vai dar esse mês. Senhor, eu tenho uma conta para pagar e o dinheiro... Mês passado, eu estava conversando com um jovem casal, e ele falou assim, olha, antes de ir para a igreja, não dava certo. A gente estava devendo. E a gente começou a ir para a igreja, e eu sempre, a moça falando, né, dizendo, eu sempre dizia para o meu esposo, chegava no dia de pagar as contas, falava, o dinheiro não vai dar. Igual o mês passado, mas o dinheiro dava e sobrava. Chegava no outro mês, ela falava assim, eu não sei, aconteceu algum milagre no mês passado que a gente pagou tudo e ainda sobrou um pouquinho. Mas esse mês eu não sei se vai dar. Ia lá, pagava as contas e sobrava, porque a bênção do Senhor está. Então a bênção do Senhor nos faz restaurar. Veja bem, irmãos, o princípio do reconhecimento nos permite planos ousados, irmãos. Enquanto muitas pessoas por aí estão fazendo planos pequenos, o crente está fazendo planos grandes. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós reconhecemos que não é na nossa força, que não é na nossa condição, que não é no nosso dinheiro, apenas é a bênção do Senhor sobre o dinheiro, é a bênção sobre o trabalho, é a bênção sobre a casa, é a bênção sobre a família. Nós temos planos ousados. Eu não vou pensar pequeno, eu vou pensar grande. O presbítero Wagner falou sobre Deus vai te dar 100 vezes mais. A matemática do reino é 30, 60 e 100 por 1. Plantou Isaac naquela terra, naquele ano, e colheu 30, 60 e 100 por 1. Planos grandiosos. Então, coisa maravilhosa. Mas vamos para o outro princípio, senão não vai dar tempo de falar, né? O princípio da constância, irmãos. Se nós não formos constantes,
as coisas não serão restauradas na nossa vida. Às vezes eu passo perto de algumas casas, tem casa que está sem terminar. Às vezes a gente vê carro que começou a ser reformado e não terminou a reforma. Às vezes a pessoa compra os carros antigos para reformar, eu vou reformar o carro antigo. E ele começa a reforma e para porque não tem constância. Se nós quisermos restaurar a nossa vida, restaurar o casamento, restaurar as finanças, restaurar a vida espiritual, restaurar a vida profissional, seja qual for a restauração, restaurar os sentimentos, as emoções, restaurar a psique, nós precisamos de ter constância. Neemias era constante, ele orou, ficou na presença do rei, até que o rei reconheceu que ele não estava bem. Por que você não está bem? É porque, como eu estaria bem se a terra onde estão os sepulcros do meu pai está assolada? Então vai lá e restaura. Ele foi e começou a fazer a obra. Aí entrou no texto que o pastor Rubinho pregou esses dias, e o povo querendo que ele parasse a restauração, ele diz: não, eu não descerei daqui porque estou fazendo uma grande obra. E ele foi trabalhando, até que completou a restauração. Irmãos, a vida do cristão é uma vida constante. Por isso o cristão vem para a igreja, por isso o cristão ora, por isso o cristão lê a Bíblia, porque o cristão ele tem que ter constância para que as coisas sejam restauradas. O princípio da constância nos faz ser movidos pelo foco. Nós temos um foco. Paulo nos ensina isso. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Paulo estava dizendo: foque no seu alvo, foque no seu objetivo, vai. Neemias estava focado, nada tirava o foco de Neemias. Neemias queria restaurar os muros, Neemias queria colocar portas novas, Neemias queria tirar o desprezo de sobre o povo, o opróbrio de sobre o povo, ele queria trazer o ânimo novamente. Ele queria restaurar o moral daquele povo, e nada impediu, porque quando nós temos constância, nós somos movidos pelo foco. Nós somos dirigidos pelo alvo, nós somos mantidos pelo projeto. Irmãos, se quer ver um lugar para desistir, é curso ou faculdade? Quando eu fiz a faculdade de pedagogia, começamos quase 50 alunos na sala. Terminaram 13. Falta de constância. É difícil ir para Curitiba, ou é difícil ir para a faculdade, é difícil trabalhar, conciliar trabalho com estudo, é difícil, então as pessoas vão desistindo pelo caminho. Mas quando nós temos constância, irmãos, nós somos mantidos por um projeto. Eu tenho um projeto. Essa semana alguém perguntou ainda: o pastor é pedagogo? Sou pedagogo. Pastor, já pensou em dar aula? Não, o meu objetivo é montar a escola da igreja. Meu objetivo de ser pedagogo é: nós vamos montar um instituto, uma escola aqui na igreja. Nós vamos montar uma faculdade. Esse é o objetivo. Então nós somos movidos pelos planos. E não é plano pequeno não. Lembra do objetivo, do princípio passado. Grandes planos. Nós temos grandes planos para este lugar, em nome do Senhor. O princípio da constância é a força motora dos campeões. A gente só vê a pessoa lá no pódio, em primeiro lugar, recebendo o troféu, recebendo os louros, recebendo os aplausos. Fala: deu sorte. Não, aquela pessoa foi movida pela constância. Fulano, vamos sair comer uma pizza? Não posso porque eu estou focado, eu tenho uma competição. Fulano, vamos numa festa assim, vamos para a balada no final de semana? Não posso, eu tenho uma competição. Eu estava vendo esses especialistas de futebol, querendo comparar um jogador com o outro, porque o Ronaldo lá, do Cristiano Ronaldo, comparando com o Ronaldo do Brasil, com o Ronaldão, com o Ronaldinho, E o cara falou assim: sabe qual que é a diferença? Ele falou assim: os brasileiros têm mais habilidade, são natos. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem um foco.
ele come na hora certa, ele dorme na hora certa, ele não vai para balada, ele não fica namorando para lá e para cá, ele tem a família dele, o foco dele é ser o melhor atleta do mundo. E você pega todos os outros jogadores da mesma idade dele, está todo mundo já começando a ficar caidinho, e o homem está em cima no shape, né? Porque ele tem um foco, e ele mantém, então a constância é a força motora dos campeões. E para encerrar nesta noite, o princípio da disponibilidade. O reconhecimento é mais fácil. A pessoa reconhecer, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso mudar a minha vida. Não dá para continuar assim, não posso, não aguento mais essa situação, não aguento mais viver desse jeito. Aí é mais fácil. Mas agora ser constante é mais difícil. Vou começar uma academia. Começo a fazer um pouco de academia, já vou parar. É muito difícil. Eu vou começar a fazer um regime. Eu já, uns 6 meses para cá, eu já tentei umas 3 vezes fazer um regime, né? Vai ter um ponto, vai bom. Daí passa na panificadora com a filha, eu quero um sorvete, já como um sorvete junto, eu quero um chocolate, já come um chocolate junto, pronto, já foi, né? Não tem este comprometimento, né? Mas a disponibilidade também é difícil, irmãos. Muitas vezes a pessoa reconhece, muitas vezes a pessoa fala, não, se eu pegar, eu vou até o final, vou ser constante. Mas nunca tem disponibilidade. O que Neemias fez? Neemias, ele poderia ter feito assim: o povo que está lá que se lasque, eu estou comendo do bom e do melhor, eu estou vivendo no palácio, eu estou na presença do rei todos os dias, a minha vida está boa, a minha situação financeira está boa, a minha posição está boa, e o que eu vou fazer lá em Jerusalém, no meio dos desprezados, no meio dos famintos, no meio da miséria, no meio da ruína, no meio do fracasso? O que é que eu vou fazer lá? Não, Neemias tinha disponibilidade, falou: Senhor, se o Senhor quiser, eis-me aqui, me dá as condições necessárias, que o rei permita que eu possa voltar e fazer a grande obra. Eu estou disponível. Eu abandono tudo aqui, abandono tudo, porque eu quero fazer alguma coisa pelos irmãos, os meus irmãos que estão na miséria. Então, se nós quisermos restaurar alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ter disponibilidade. E a disponibilidade atrai o quê? O favor de Deus. Sabe outra história que eu gosto muito? Davi já era ungido rei de Israel. Davi tinha cerca entre 15 e 17 anos quando foi ungido rei de Israel. E ele está lá, a Bíblia diz que ele estava cuidando de um pouquinho de ovelhas. Não sei se era 10, 15, 30, mas era um pouquinho de ovelhas. Estava lá no meio do deserto, lá esquecido, até o pai dele havia esquecido dele, né? Mas ele já tinha recebido unção de rei. O Espírito de Deus que estava sobre Saul havia sido tirado e colocado sobre ele. Agora ele era o rei. Mas ele ainda estava lá anônimo no meio do mato. Daí o que aconteceu? O pai dele chegou e chamou, falou assim: Davi, vem aqui. Davi, eu quero que você pegue pão, que você pegue queijo, você vai lá no meio da batalha que os teus irmãos estão batalhando, leva pão para os teus irmãos, leva queijo para o capitão, e pega a notícia lá, vê se os teus irmãos não morreram ainda, está todo mundo bom, e volta para trazer notícia. Será que se fosse eu iria? Ô Gessé, não ia nem chamar de pai, né? Ô Gessé, está lembrado que eu sou o rei de Israel agora? Você já esqueceu que Samuel veio aqui e derramou o azeite aqui no meio todo mundo da família, sabe? Eu tenho uma unção de rei, o Espírito do Senhor está sobre mim. E no Antigo Testamento o Espírito Santo não ficava em qualquer pessoa não, né? Era excepcional em algumas poucas pessoas. Mas Davi tinha o quê? Disponibilidade. Pois não, papai, cadê o pão? Cadê o queijo? Pegou o pão e o queijo e foi. E a disponibilidade de Davi mudou a história dele para sempre. Por que aconteceu? Quando ele chega no campo de batalha, quem está lá dando uma de valentão? Golias, né? Não tem homem nesse exército para lutar comigo. E Davi escuta então e fala assim: olha, eu vou lá matar esse gigante. Não, você não pode matar. Posso sim, eu sou disponível. Eu sou disponível para a batalha.
Um dia eu estava lá tocando a minha harpa, bem tranquilo, embaixo de uma árvore, e quando eu olhei, o leão roubando a ovelha do meu rebanho. Não deixei por menos. Fui para cima do leão e falei: leão, nós vamos fazer um negócio aqui, ou você solta a ovelha e cai fora, ou eu vou te matar. E o leão quis me peitar, e eu matei o leão e livrei a minha ovelha. Eu sou disponível para a batalha, porque outro dia lá estava eu cuidando das minhas ovelhas, de repente quem apareceu? Um urso. E eu falei a mesma coisa: o urso coloca minha ovelhinha no chão, está sob minha responsabilidade, não quero encrenca, não quero briga, não quero te falar nada, mas o leão não se deu bem na batalha não. E o urso foi enfrentar, o que ele fez? Matou o urso. E agora Davi, cheio de disponibilidade, falou: Saul, pode ficar tranquilo, porque eu vou contra esse gigante, vai ser a mesma história. Eu vou para ganhar a batalha, e hoje ainda todo mundo, toda a terra irá saber que existe um Deus em Israel. Nós queremos viver grandes restaurações, nós queremos viver grandes vitórias, nós queremos vencer grandes batalhas, mas nós precisamos de disponibilidade. E o que a disponibilidade faz? Atrai a atenção de Deus. O olhar de Deus já está ali: opa, esse está disponível, né? A disponibilidade libera o desígnio de Deus na nossa vida. O princípio da disponibilidade coloca em posição de destaque. Neemias era mais um lá no exílio, agora se tornou o grande Neemias, o restaurador. Davi era um jovenzinho que cuidava de umas poucas ovelhas, agora era o grande guerreiro de Israel. Deus os coloca os disponíveis em posição de destaque, faz superar qualquer limitação. Quem está disponível não olha para a limitação, vai para cima, vai para frente e vence, passa, atrai o favor de Deus. Eu preguei aqui domingo sobre o favor de Deus. O que é o favor de Deus? O favor de Deus é Deus colocando em mim, é Deus colocando em você todas as condições necessárias para que a gente vença as batalhas e para que a gente cumpra o propósito para o qual nós nascemos. Então, se você está precisando de restauração na sua vida, ou se você está precisando de grandes vitórias na sua vida, eu aconselho você a ler um livro muito bom, né? Que você possa estar disponível, que você possa reconhecer e que você possa deixar Deus te usar constantemente para que grandes coisas aconteçam através da sua vida. Encerro aqui dizendo uma coisa: quando Deus nos abençoa, não é só para nós. A bênção de Deus sempre transborda na nossa vida. Quando eu sou abençoado, todo mundo que está ao redor é abençoado. Me permita contar rapidamente aqui o exemplo do Wagner. Quando estava pastoreando a nossa igreja ali no bairro Partênope, o Wagner chegou, tinha desviado dos caminhos do Senhor, todo arrebentado financeiramente, e nós começamos a ajudar, começamos a orar, e eu sempre falando sobre prosperidade, e ele crendo nas palavras e aceitando a palavra. Ele é abençoado hoje, mas não só ele é abençoado, Deus deu uma empresa para ele e tem muitos funcionários trabalhando. Então veja, quando a bênção de Deus chega na nossa vida, não é só para nós, aqueles que estão ao redor são abençoados. O pai dele hoje é abençoado pela condição financeira que ele tem. Os funcionários são abençoados porque a bênção do Senhor está na vida dele. Então, irmãos, quando nós somos abençoados, a bênção de Deus não chega só na nossa vida. O pastor Rubinho trabalha num departamento público, né, da cidade. Não é só ele que está abençoado. Quando ele está lá dentro daquele departamento, todos que estão ali são abençoados, porque a bênção de Deus não é exclusiva para nós, nós transbordamos da bênção de Deus. Então, quando eu sou abençoado, o meu casamento é abençoado, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. Quando eu sou abençoado, meu pai é abençoado, meu filho é abençoado. Quando eu sou abençoado, a minha vizinhança é abençoada, e aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, aonde nós pisamos, a bênção do Senhor nos acompanha.
Então, que você possa realizar grandes restaurações na sua vida. E que você possa realizar grandes conquistas, ter grandes conquistas